Boa noite. Vamos falar sobre Big Brother US hoje. Deixa eu chamar aqui nossos convidados, colocar um filtrinho aqui. Fala, pessoal, vai chegando aí, enquanto eu vou chamar aqui nossos convidados. Eu acho que eu já consegui chamar o Vitor. Vamos ver se ele consegue entrar. Fala, Vitor. Olá! Tudo bom, amigo? Tudo, Só vira boa sua noite. câmera, você tá aparecendo deitado pra gente. Opa, isso. Isso. Tudo bom, amigo? Boa noite. Tudo sim, boa noite. Dá licença, né? Animado para conversar sobre bebê US hoje? Bastante. Deixa eu chamar o Matsui aqui também. Eu tenho que ficar de olho aqui para ver se ele entra. Amigo, mas já me falando, se apresente para o pessoal que está assistindo e conta para mim como você conheceu o Big Brother US, como você gostou da franquia. Já vai contando pra gente. Bom, vamos lá. Sou Vitor, moro em Recife e assisto o Big Brother americano desde 2010. Nossa! Eu conheci... Bastante tempo, hein, amigo? Bastante tempo. Eu conhecia aleatoriamente, porque assim, eu era muito viciado em BBB. Deixa eu ajeitar aqui. Eu era muito viciado em BBB. E aí... Ai, problemas técnicos aqui. Foi. Olha, chegou uma suia também, eu acho. Tá entrando aí. Boa noite, amigo. Boa noite. Cheguei. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Então continua pra gente, Vitor. Então, Oi. Amigo, relaxa. Eu colei o meu tudo, tá tudo colado com durex aqui também. Vamos lá. Enquanto eu não acho, né? Vou segurando por enquanto. Enfim, eu era muito viciado em BBB e num período, né, que não estava sendo exibido, eu matava o vício assistindo vídeos do BBB no YouTube, aleatoriamente, até que tinha lá uma sugestão do Big Brother ao redor do mundo, né? Eu já estava enjoado daqui, assim, né, de pesquisar tudo. Foi quando eu vi uns vídeos do americano e achei interessante a breguice. Aí fui me aprofundando, descobri que era um formato diferente e me apaixonei. Inclusive é uma coisa um pouco diferente, porque as pessoas geralmente conhecem o Big Brother americano por conta de Survival. E eu, ao contrário, comecei pelo Big Brother, para depois ir para Survival. Você começou então pelo Big Brother Brasil, depois você foi pro Big Brother americano e depois pro Survival, né, amigo? Isso. Isso em 2000. Deixa eu só dar um oi aí pro Léo, pro Levizinho, pra Bia, que chegaram aí, estão mandando um alô. E aí, Massuia, tudo bem? Se apresenta também pra gente e fala como você conheceu o Big Brother. Obrigado pela. Fiquei muito feliz. Pra mim é uma coisa, né? É uma das coisas que eu mais gosto. Dá pra ouvir bem? Tá tudo Agora bem? tá legal, amigo. Tá?
Ah, ok. Então, eu conheci, como o Vitor falou, na verdade eu conheci pelo Survivor, né? Foi em 2010, teve essa onda aí do No Limite, né? O No Limite 4 foi quando eu conheci o Survivor. E aí eu acabei conhecendo o Big Brother, né? Ia começar a temporada 12 na época. E a gente embarcou, né? Nessa loucura e tá até aí, basicamente. Fala também As sobre o 12. grupo, Já amigo, que tem gostei. no Facebook de Big Brother, US e BBCam também. Temos um grupo de Big Brother que ele chama o Grupo para Falar sobre BBUs/BBCam. É um nome maravilhoso, né? E lá a gente comenta, né, sobre as temporadas. Tem muitas. Eu tô legendando, né, as temporadas na ordem, desde das primeiras, e tem uma galera que assiste, faz post, comenta. Enfim, é bem legal. E é Então, isso. se depois Entrei dessa lá. live você for convencido a assistir BBUS, entra lá no grupo que vai ter os links para você baixar episódios legendados, enfim. Fica a dica. Então vamos começar, gente. A primeira coisa que eu tenho assim para conversar com vocês é tipo, a maioria das pessoas aqui no Brasil tem como referência o Big Brother Brasil, que é um reality com formato ligeiramente diferente do formato americano. Tem aí um grande fator que é a votação popular que não tem no formato americano. Quais são as diferenças básicas que vocês conseguem pontuar entre um formato e outro, do Brasil e do americano? Quem fala? Pode ir. Não fiquem tímidos, meninos. Então, o mais óbvio, né, que no BBB a votação é, como você falou, é externa, o público decide, só que no americano não. No americano, que inclusive acho que foi, acredito, né, fortemente que foi a herança do próprio Survivor, né, da época que começou em 2001 e fez muito sucesso, né, desde a primeira temporada do Survivor, e o Big Brother tinha estreado também nesse ano, o Big Brother 1. Só que a primeira temporada foi de votação do público também, como todos os formatos ao redor do mundo. Mas não foi muito aceito, não foi bem aceito, as pessoas acharam muito ruim. E aí na segunda temporada eles decidiram mudar esse formato completamente. Descer a votação interna, né? Dos participantes mesmos que estão na casa, eles têm a luta pelo poder e decidem aí quem vai sair. E como é que é a Tem questão que essa herança vocês do me falaram um pouco antes da gente começar a live, de que nas 3 primeiras temporadas o júri ia para casa, assistia o programa e depois voltava para votar? Eu achei um absurdo isso, gente. Fala mais um pouco aí, Vitinho. Ficou mudo aqui. Não, tô te ouvindo, amigo. Amigo, Eu não tô. daquilo. tá me ouvindo, Massuya? Não. Ele não tá ouvindo. Eu tô. Ah, acho que ele caiu. Então fala pra gente, Massuya. Como é que foi isso? Tá. É, A segunda e a terceira, né, que foram, no caso, as primeiras temporadas nesse formato, as pessoas do júri, na verdade, o júri eram todos eliminados. Todas as pessoas, desde o primeiro eliminado, elas iam para casa e voltavam no final para votar e decidir quem venceria. Então, isso foi na segunda e na terceira. Na terceira, felizmente, graças a Deus, não sei o que, na quarta temporada isso mudou, as pessoas. Aí foi quando começou a ter a casa do júri, né? Quando os 7 últimos eliminados ficavam no júri, isolados, para votar no vencedor. Isso mudou por causa de um detalhezinho que é spoiler, né? Na temporada 3, que as pessoas, o júri tendo que voltar para casa e assistir a temporada, eles tiveram informações que não eram boas eles terem, né, para votar na final. Então acabou que
o júri foi completamente bitter e votou numa pessoa que merecia, vamos dizer assim, vencer. Então eu acredito que fortemente que isso mudou E por só para causa disso. saber, o júri continua sendo todo mundo que foi eliminado da temporada ou não, a partir do momento que o júri é formado igual Survivor? Uhum. Foi a partir da quarta temporada. Quando eles formam a casa do júri, eles colocam os sétimos últimos eliminados sendo o júri. Entendi. Geralmente é na sexta semana, né? Que começa, mais ou menos. É, Então não é depende do cast. Hoje aquele. em dia são 9, né? Então não é aquele cast imenso que tem em Survivor, são menos pessoas que entram no Isso. programa. Inclusive amo. Sim, então. Muito melhor, eu acho. A gente tá aí tem um tempo já que já tá a regra aí 16. Ô, Vitinho, É, agora que você sim. está conseguindo ouvir melhor a gente, conta pra gente então como é que funciona a dinâmica do programa em toda a semana, desde a eleição do HOH, que aqui no Brasil a Isso. gente conhece como o líder Como da líder. semana, até a eviction, que aqui a gente explica pra gente um pouco como é que acontece toda essa dinâmica, amigo. Então vamos lá. O HOH é o líder, né? É eleito por prova. E aí ele indica, né, ao bloco. Mais 3 sorteados participam da prova do veto. Quem vence a prova do veto pode deixar o bloco do jeito que está, né? Os dois indicados ali, ou pode usar, né? Vetar, inclusive a si mesmo, né? Caso o próprio emparedado vença. E caso o veto seja usado, o HOH indica uma outra pessoa. Não pode ser quem venceu o veto. E aí, depois disso, os demais participantes, né? O HOH não vota, e nem os dois emparedados, obviamente, votam para eliminar um dos dois. Em caso de empate, aí sim, o HOH decide. De forma geral, é isso. E acontece no mesmo dia isso, a indicação das pessoas para o eviction. E aí, porque eu sei que tem uma questão de elas fazem um discurso que até teve uns personagens que ficou marcante, discurso de eviction de alguns personagens. Isso acontece no mesmo dia que são eleitos eles e eles são eliminados pela casa ou a casa tem tempo para processar quem está no paredão para poder eliminar? Não. Geralmente, as indicações são 24 horas após a prova do HOH. O POV, 24 horas após as indicações. E eles têm mais aí 48 horas para a cerimônia do veto. Eles costumam espaçar isso porque é algo muito, muito significativo no BBB US, é justamente as campanhas, né? São ali as pessoas negociarem, conversarem. Inclusive, por exemplo, a eliminação é na quinta, o bloco final, que é a cerimônia do POV, né? Que define quem de fato vai estar no bloco ali disputando, é feito na segunda. Ou seja, eles têm da segunda até a quinta para conversarem, fazerem propostas, enfim. Então, assim, é algo assim muito. Cabe até destacar, que é uma característica muito forte do Big Brother americano, que é justamente as campanhas e como tudo acontece num ritmo mais, em comparação a Survival, né, assim, lento, porque a graça tá aí, em ver como as coisas se desenvolvem, como as coisas acontecem e como as pessoas estão construindo o jogo a partir, né, desses meandros ali das relações. Então precisa de um pouco de tempo. E assim, para alguém que é leigo como eu, que vem do universo survival, fica meio difícil de acreditar que, tipo, por exemplo, a pessoa que teve maior número de votos ou a pessoa que foi eleita pelo líder e pelos
pela casa que ela vai conseguir se safar numa campanha, por exemplo, que durante 3 dias ela consegue reverter essa imagem que ela tem de que ela já seria eliminada. Isso é muito comum dentro do Big Brother ou não? Geralmente as pessoas não conseguem reverter. Você tá mutado, Massuia. Tô o quê? Agora tá Tá. ok. Peraí. Ah, tá. Eu ia falar que essa questão do Victor falou da campanha, eles terem 4 dias, né, para realmente sair é o que faz, muitas vezes, na maioria das vezes, o jogo mudar. Porque as pessoas. Porque, por exemplo, se tem alguém, um alvo óbvio, como você falou, e as pessoas nesses 4 dias elas vê que faz sentido manter esse alvo por algum motivo e tirar outra pessoa que não estava sendo visado, isso acontece. Nas antigas acontecia muito mais. Por isso que eu, particularmente, acho as melhores. Hoje em dia é um pouco mais engessado, as pessoas sabem mais, assim, manter, sabe o que tem que fazer. Antigamente as pessoas também faziam muita burrada, não se importavam muito, às vezes, então acabava, às vezes, ficando muito confortável e saindo. Mas essa questão da pessoa estar no foco, né, no paredão, né, no caso, no bloco, sendo um alvo, às vezes abre muitas portas para a pessoa no jogo. É muito legal. É porque você falou aí, às vezes, parece que às vezes alguém que tá muito forte na competição cai de paraquedas numa eviction e aí as pessoas aproveitam essa oportunidade para tirarem essa pessoa que seria muito forte dentro do jogo, algo do tipo, né? Sim. Entendi. O Massuia, quando eu conversei, acho que foi com a Daline, que ela me indicou para eu te chamar para essa live, ela falou assim: o Massuia é a pessoa que mais entende Lembra. de Big Brother que eu conheço. Então, eu Mais fiz fanático. aqui um dicionário Big Brother. A gente vai abrir esse dicionário e você vai falar para a gente assim, o que significa cada expressão dessas. Vamos lá. Vamos Um lá. aqui que a gente já comentou, que foi o HOH, que é o Head of Household. O que seria exatamente? Na tradução literal seria tipo a cabeça que segura a casa, vamos dizer assim. Que a gente, obviamente, a gente trata como o líder, né? A pessoa que tem o poder supremo na semana, no sentido de, diferente do BBB, esse líder, ele vai indicar as duas pessoas para o paredão. Ele é a única pessoa que vai indicar ao paredão na semana. Então, o poder que ele tem é supremo. Isso pode mudar completamente os rumos do jogo. Você não depende de uma maioria para você fazer uma jogada. Você pode colocar, por exemplo, duas pessoas que estão controlando a casa diretamente. Então, é basicamente isso. Ele também tem um quarto, tem os privilégios dele, etc. Então, no Big Brother americano não tem indicação dos participantes da casa, digamos assim. Não. Que aqui aparece outra expressão, gente, que eu acho que essa eu sei, que são os house guests, que seriam esses participantes, correto? Sim. Sim. Eu amo que no Big Brother americano todos esses termos, esses nomes, né, são todos no contexto da casa, no contexto do jogo. Eu acho muito legal. E porque, tipo, o termo Head of Household, na verdade, pelo que eu sei, né, eu posso estar também, mas pelo que eu sei, é um termo também bastante usado popularmente lá nos Estados Unidos, né, em inglês, para quem é o dono da casa, a pessoa O chefe a da pessoa que controla a família. casa, tipo um pai de família. Exatamente. Entendi. Então, tipo, e os house é a mesma coisa, eles são os hóspedes, as pessoas que estão hospedadas lá nessa casa, e é basicamente isso. São tratados assim. E vamos lá. Nominations, block e eviction. Me fala sobre essas três. Uhum. As nominations seriam as indicações, né? As que o líder tem que fazer, unicamente o líder, o HOH, Head of Household. Ele é responsável por indicar dois, que são as duas pessoas, os nominees, né? Tem essa cerimônia, as nominations. E aí, o block, né? Você falou?
O bloco a gente trata como paredão, basicamente, né? As duas pessoas que estão indicadas para sair, elas são as pessoas que estão no bloco. Qual que foi a outra? Eviction. Eviction. Que muita gente não gosta desse termo, né? Mas a tradução, basicamente, literal, eu gosto de usar despejo, né? Pessoa está despejada do jogo, as pessoas despejada da casa. Também é o termo, né? Que se trata muito a questão de estar numa casa, né? Você está despejado da casa, então vai embora. Tá eliminado. Tipo, E é como se você isso. não tivesse pagado seu aluguel, foi despejado da casa, algo desse tipo, né? Exatamente. E explica um pouco assim, eu entendo que seja, mas eu acho que ainda está meio confuso para mim a funcionalidade do Power of Veto. Explica pra gente o POV. O POV, ele, como o Victor falou, são 6 pessoas que jogam, né? É o 8-8, obrigatoriamente, os 2 indicados, e 3 pessoas, aí depende da temporada, mas no geral, as 3 pessoas sorteadas para jogar. E a pessoa que ela ganha esse POV, esse veto, ela tem o direito de vetar, ela tem o direito de salvar um dos 2 indicados que estão no bloco, no paredão. E ela, ó, por ter ganho o poder, ela está automaticamente imune. Ela não pode ser indicada como substituta. E aí que acontece também muitas jogadas. Inclusive, é popular hoje em dia que as pessoas deixem para colocar os seus alvos realmente no paredão depois desse veto. Para a pessoa não ter uma chance de lutar pelo poder, sabe? No POV e se salvar. E aí, alguém sendo salvo do paredão, o HOH mesmo tem que colocar uma outra pessoa. Ele tem um poder absoluto. O POV ele traz um pouco, assim, apimenta um pouco no jogo, até para o próprio soberano, porque ele vai ter que pensar, justamente esse caso que o André falou. Então, assim, olha, quais são as melhores opções primárias para eu colocar no bloco para ter certeza que o meu alvo vai ser eliminado. Não é simplesmente, vou colocar 2 pessoas ali, vai ser fácil tirar quem eu quero. Não. Ele exige um pouco também do jogo, assim, é responsável por grandes, assim, movimentos e grandes eventos do jogo. Então, é como se o POV fosse a pessoa que vai estragar os planos do HOH. Exatamente. Entendi. E vamos aqui, tem uns que assim que eu realmente não entendi aqui. Eu entendo um pouco as expressões, mas não entendi o que isso pode ser no jogo. Que é pawn, backdoor e floater. São 3 termos muito usados no jogo desde o começo. Alguns, né, não muito, mas o pawn, no caso, a tradução seria o peão, né? Que esse sim, desde o começo. Inclusive tem um lema, né, no programa que falam assim, os peões sempre saem, os peões sempre vão para casa. Porque é aquela coisa, o 88 ele precisa indicar 2 pessoas, né, e ele sabe que uma delas vai ficar. Então esse é o dilema, né, quem ele vai colocar do lado do alvo dele. Então muitas vezes a pessoa acaba colocando o alvo que ela quer e acaba colocando o peão, que é esse pão. O peão seria, tipo, às vezes a casa toda sabe, às vezes não. Seria a pessoa que ele está colocando ali apenas para garantir que o alvo dele saia. E, obviamente, pode dar errado, etc, etc. E é muito bom quando dá errado também. É isso, basicamente. O peão é esse tipo de pessoa no jogo. O backdoor. Exemplo, O que seria backdoor? O backdoor, ele tem a ligação com o veto, né? O POV. O backdoor, basicamente, é, tipo, você, sendo o 8-8, você indicar alguém ao bloco após o POV. Ou seja, não sendo os 2 primeiros indicados iniciais do começo da semana. E a pessoa... Por quê? Qual é o objetivo disso? Né? O objetivo disso é você evitar que a pessoa que é o seu alvo, né? Se você, por exemplo,
se você coloca o seu alvo no bloco desde das indicações iniciais, a pessoa vai jogar o POV. Ela tem o direito de jogar o POV. Só que se você deixa para indicar ela depois do POV, contando que o POV vai ser usado, né? A pessoa não tem chance nenhuma de se salvar com alguma prova. Ela vai para o paredão como substituta, depois do veto. Então aí ela só vai ter a lábia dela para lutar depois. Então, às vezes, Esse é o o Age backdoor. of Age combina com o POV de não dele indicar outra pessoa que ele sabe que vai ganhar a prova, vai sair da indicação e ele vai poder indicar outra pessoa. É isso? Como se fosse isso, né? É isso. Porém, também tem um risco do alvo, né, do backdoor, ser sorteado para jogar o POV. E de repente pode vencer o POV e estragar tudo. E eu fiquei assim com uma dúvida, porque, pelo que vocês falam aí, muitas pessoas participam de todas as provas, né? E quando vai afunilando assim um top 7, um top 6, tem algumas dessas twists que são retiradas da competição. O que acontece? O POV vai até a penúltima eliminação. Né? Se mantém sempre 6 pessoas jogando, né? A todo momento, até o F7 sorteio, né? Além dos que jogam obrigatoriamente, que no caso, lembrando, é o 808, os 2 indicados jogam e os outros 3 são sorteados. E segue assim até o F7. No F6 todos jogam, no F5 também. E no F4 é o último e mais importante também. Todos jogam. Uma coisa que inclusive a gente não falou, né, a gente não mencionou, é que o 808 ele não pode participar da próxima prova de líder. Porque ele não pode ser líder 2 vezes. Também para ter essa questão de balanço, né, do poder, né, já que ele teve um poder absoluto na semana anterior. E tem uma aqui, que essa eu sei o que é. Porque eu lembro, não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que eu sintonizava Big Brother apenas para assistir Frank Grande e Zack num negócio aqui que tem no dicionário que se chama showmance. Os showmances são basicamente um romance que as pessoas criam no programa, no show, né? Que eles tratam como show. É um romance do programa, um romance de show. E aí tem também os bromances, né? Entre homens. E qual é a finalidade de criar um showmance num programa que não tem votação popular? Olha, eu vejo muita galera discutindo sobre isso. É inclusive uma discussão bem interessante, porque de se pensar, você estar num showmance nesse programa, no Big Brother, é na verdade bom ou ruim? Cada um pode ter a sua opinião, mas a minha opinião é que, tipo, pelo que a gente vê em muitas temporadas, acaba sendo muito bom para o jogo. Porque você acaba criando uma rede de conexões com as pessoas maior. E acaba sendo usado de escudo também. Tem todas essas questões, assim, que bem modernas. Você tem a sua rede de proteção, a rede de proteção do seu showmance, né? Algo desse tipo, né? Uhum. Mas, assim, pode ser visado também, né? Porque no Survival, geralmente, quando você forma um casal, você é muito visado na competição. Você logo vira um alvo. Sim, então. Por exemplo, eu imagino, comparando com o Survivor é muito mais difícil você manter um romance, né? Com a pessoa no jogo. No Big Brother é muito mais comum, porque as pessoas estão tomando tudo depende banho, de amigo. Pode falar a verdade. Sim, exatamente. É o que a galera quer ver, né? Então a produção também incentiva a ter romance. Bom, então vamos lá. Vitinho, eu lembro que quando eu te assisti jogando Tortuga no BB, eu apostei em você no bolão, que eu falei assim, Vitinho é um jogador extremamente estratégico, Vitinho vai longe. Em geral, você acha que os vencedores do programa do Big Brother US têm um perfil mais estratégico, social,
ou físico? Fala um pouco pra gente do perfil dos winners, sem dar spoiler. Olha, eu fico até com receio de soar uma resposta fria, mas é equilibrado, assim, pelo que eu apurei, assim, né, na minha memória, e eu fico tentando... É algo muito bem... Eu diria... Oh, meu Deus, calma. Eu até me desconcentrei. Mas, assim, no geral, é muito mais... No geral, é equilibrado. Porém, existe uma valorização ao estratégico, né? Pelo formato do jogo. Então, assim, no geral, os vencedores são bem estratégicos. E o social também, você já está ali convivendo com as pessoas de forma intensa. Então, eu diria que dos três, o menos prevalente assim, seria o físico, né? As provas são exigidas pelo júri, no geral, mas tem uns casos, né, que não foi tão determinante. Casos marcando bem marcando. Mas, no geral, não dá para dizer assim, pelo menos não sei a opinião de André. Mas a minha é que eu acho bem equilibrado. Assim. Geralmente, os vencedores são bem calibrados nos dois. No geral, né? O Matt está comentando aí que tem que voltar a assistir BB, que só assistiu até a Season 2, não voltei mesmo gostando. Então, fica assistindo aí, amigo, que o Massu e o Vitinho aqui estão convencendo as pessoas a assistir o Big Brother US. Ô, Vitinho, então, essas provas físicas do americano, elas são muito difíceis? Tem alguma relação com as provas do BBB? Tem provas do BBB parecidas com do americano? Ou são muito fáceis as provas do BBB americano? Não. As provas, no geral, são bem boas, assim, em comparação com o Survivor. Né? A relação com o BBB é que o BBB se inspira muito nas provas de lá. Tenta, né? Tenta, porque nem as provas são legais, mas há algo muito característico no BBB americano é que as provas, no geral, primeiro, existe muita prova mental, memória de curto prazo, memória de longo prazo, eventos sobre o jogo, né? Perguntas antes, depois, número de dias, enfim. E as provas, né, nessa perspectiva, elas envolvem muito o jogo em si, os acontecimentos, sabe? É muito comum ter provas de, por exemplo, eles estudam muito, existe até um termo, uma prática lá de, vou aqui estudar, vou praticar meus dias, que eles fazem contas de, existe uma prova que é, por exemplo, em que dia ocorreu tal eliminação? Aí, eles têm que responder o número, foi no dia 32 do jogo. Esse evento aconteceu antes ou depois, enfim. Os eventos contribuem muito com as provas. Sabe? Eu acho que mais de 90% das provas, em geral, são mais mentais e envolvem memória e acontecimentos do jogo. O Matt comentou aí, é bonito ver o Vitor comentando sobre algo que ele gosta. Por isso que eu chamei, amigo. Por isso que eu chamei, porque eu falei assim, Vitinho é super passional nas coisas que ele gosta. Vou chamar ele para vir aqui comentar sobre Big Brother. Gente, a gente já passou daí da metade da live, então eu quero entrar num assunto aí que tem sido um assunto super comentado nesse momento. Para quem não sabe, a CBS fez como se fosse uma liminar no canal, que agora os reality shows do canal precisam ter 50% do cast POC. POC seria People of Color, pessoas de cor. Seriam elas negras, asiáticas, latinas, enfim. Metade do cast teria que ser POC de todos os realities da CBS. E o Big Brother já implementou essa regra. E surgiu no programa uma aliança de POC que tem dominado a competição. Parece, eu não conheço muito do programa, mas pelas coisas que eu li, eles se escoraram em alguma coisa como as pessoas não poderiam falar que eles estavam se aliando para poder se aliarem e darem como se fosse um balão
na produção do programa. O que eu entendi foi mais ou menos isso. Expliquem pra gente o que é o Cookout, o que é essa aliança, como que está sendo a repercussão dessa regra da CBS dentro do Big Brother, como que está sendo a implementação dessa regra nessa temporada, e se está sendo legal essa aliança no programa, enfim. Conta pra gente. E vai. Podem falar, né? Quem fala? Eu, particularmente, eu estou amando essa aliança para mim, assim, tipo, novamente. Vamos tentar não falar spoiler, né? Pelo menos não muito, né? Já é spoiler, mas para mim, essa aliança em si é uma das melhores alianças, talvez a melhor aliança da história do Big Brother. Porque o que eles fazem, eles, como você falou, eles tentam, por todos os motivos, obviamente, parecer que não são aliados. Para o público, sim, fica bem claro, né? Mas tudo começou meio que como uma proteção entre eles, sabe? Por toda essa questão de militância, etc., que é super necessário. Mas eles se juntaram, basicamente, cada um deles se juntaram com outras pessoas de fora da aliança, para ser vistas como dupla. Isso é genial, tipo, todos eles... Caraca! E aí acabam que... Então o intuito deles é, tipo, se a dupla específica vai ser alvo de outras pessoas, vai ser colocado os dois no bloco, no paredão. Então, eles teriam os votos para tirar a outra pessoa que não é da aliança. Então, é genial. Isso tem funcionado até agora. Gente! Se juntaram em fake duplas, né? Aham, exatamente. É muito louco, muito interessante na Como se dinâmica eles do Big tivessem Brother. minado Isso. toda a competição, né? Minado todos os outros, Sim. os jogos de todos os outros. Gente, mais genial do que eu E as pessoas não têm imaginava. ideia. As pessoas não têm ideia disso, não têm ideia. Os que estão lá dentro do jogo, né, no caso. Enfim, historicamente, né, de forma lamentável, a representatividade nunca foi o foco dos castings do Big Brother americano. Infelizmente. Né? Enfim, quantidades. Tivemos alguns eventos marcantes, inclusive uma temporada assim, marcada por racismo, enfim, algo muito pesado. E desde então criou-se assim, uma discussão acerca disso, né, da representatividade e tudo, até que, enfim, as coisas foram evoluindo, o debate foi evoluindo, a exigência de parte do público, né, mais o mais novo, mais pela internet. E aí veio essa regra, digamos assim, embora o Big Brother canadense, que tem o mesmo formato do americano, inclusive, é comum lá, desde antes, casts mais diversos, né, em geral. Mas agora teve esse no americano. Infelizmente, o público mais conservador não vê com bons olhos. Não é descontar, infelizmente, né? Mas se a gente for dar uma olhada nas redes sociais, principalmente no Facebook da CBS, do Big Brother, temos alguns comentários, né? A recepção, em geral, não foi das melhores, infelizmente. Mas aquela coisa, é um processo, a gente chega lá. E sobre a aliança, é interessante porque, assim, todos eles têm a consciência, assim, do que aquilo representa, sabe? Socialmente, para a história do programa. Então, assim, eles têm esse impacto com eles mesmos. Pelo significado da coisa também. Eu acho que É interessante também. aqui no Brasil a gente teve algo parecido entre Thelma e Babu, que eram de alianças distintas, mas que se protegeram até o final por causa de uma causa maior. E aí eu li também que lá algumas dessas pessoas do Cookout nem se gostam, se odeiam, mas estão ali para se protegerem naquela aliança.
Inclusive, alguns já teve alguns dilemas ali, do tipo, eu queria fazer uma coisa diferente, mas existe algo muito maior aqui, então eu preciso me manter nisso, sabe? Eles têm essa consciência, tá? Que mantém eles ali naquela aliança. Sim. Tem gente que fica até um pouco decepcionada, né? Porque, de certa forma, como vem também acontecido com muitas temporadas recentes do Big Brother americano, que a temporada, que o jogo acaba sendo dominado por uma temporada, por uma aliança grande e tal. Essa basicamente é a mesma coisa, só com esse grande diferencial de todas as formas de como está sendo feito. Então muita galera fica decepcionada com isso. Mas eles são muito interessantes. Eles dentro, porque tipo as pessoas, como o Vitor falou, dentro da aliança tem muitos deles que se sentem engessados no jogo, sentem que eles queriam na verdade para o jogo deles, para vencer, eles poderiam fazer coisas diferentes. Mas a causa é muito maior para eles. Você consegue ver que é muito importante para eles e é muito legal. Hoje, quando a gente comentou, fez os anúncios do nosso reality night, alguém comentou no Facebook que a aliança do Cookout estava minando, deixando desinteressante o jogo e que isso era por causa da regra de POC de 50% da CBS, que tinha meio que acabado com o jogo. Mas se a gente pegar em retrospecto isso que você falou, Massuya, na temporada passada existiu também uma grande aliança, como existiu nessa, e as pessoas de cor estavam no lado oposto da corda, né? E geralmente a corda sempre arrebentou pro lado das minorias, das pessoas de cor, e acabam não se identificando com as outras pessoas dentro da casa por conta de background. Isso acontece direto em Survivor. A temporada que Survivor saiu um pouco disso foi exatamente Fiji, que tinha representatividade de todas as etnias. E aí uma etnia negra, a etnia negra conseguiu chegar na final, né? Seria mais ou menos isso da temporada. Posso fazer essa relação da temporada passada com essa temporada? Eu acho muito equiparável. E, na verdade, inclusive, não foi só na temporada passada que existiu uma aliança dominante apenas de brancos, que já desde o começo queria excluir e tirava todas as minorias. O Big Brother americano tem tido muita polêmica, porque isso vem acontecendo faz muito tempo, faz muitas temporadas. Desde a temporada 15, a temporada 16, a temporada 19, 20, 21, todas essas tiveram esses caras. Então, para quem conhece o programa, para quem tá aí para quem ama, só que tipo clamava por uma mudança, essa temporada sim tá sendo tudo que a gente pediu. Tá sendo uma mudança, realmente. Eu acho que basicamente não foi pela regra. Eu acho que a regra, obviamente, pela, né, quantidade ali, proporcionou isso, assim, não diretamente, mas permitiu, vamos dizer assim. Porque, assim, como você falou, Jairo, em background, a gente tem que entender essa noção da sociedade americana ali, que é dividida, né, tem a questão racial muito forte ainda. Então, assim, dentro daquele microcosmo do jogo, os brancos tendiam a se unir, os negros, né, pessoas de cores no geral, em menor quantidade e com suas diferenças, não conseguiam, né, se unir de uma forma tão firme, né, e sempre rendia coisas, né, desse sentido, os brancos dominando ali naquela aliança gigante. Acho que assim, por ter aconteceu nessa, justamente, esse grupo, eles têm esse compromisso, eles optaram por isso. Não significa que na próxima, esse grupo de negros vão seguir o mesmo caminho. Eles podem ficar, tudo bem, existe a questão importante, mas aqui eu vou priorizar o jogo. Então, assim, eu não acho que vai ter esse impacto assim, no programa, assim, como foi mencionado, né?
mas que foi uma questão de situação. Nessa eles sentiram essa urgência, né, por tudo que aconteceu nas temporadas passadas e, tipo, eles viram essa oportunidade de ter bastante representatividade deles na temporada. E, tipo, mano, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa mudar a situação. E, sim, realmente não quer dizer que, tipo, nas temporadas futuras vai virar uma guerra de raça, vai virar uma guerra de, sei lá, como falaram, não é porque existe uma aliança feminina em uma temporada que na outra as pessoas vão simplesmente ir atrás de todas as mulheres por causa disso, sabe? E as mulheres também sempre vão se juntar, por exemplo. Tudo depende da configuração daquela temporada. Já que a gente está falando de várias temporadas, vamos aqui agora, papo de fã, para quem está assistindo aí o vídeo, ou quem vai assistir o vídeo aí que vai ficar nos nossos destaques depois. Quais temporadas que vocês indicariam para as pessoas começarem a assistir o programa? Quais são as temporadas mais interessantes, assim, a nível de gameplay, a nível de história que é contada, de personagens mais interessantes? Eu, particularmente, nunca tinha assistido nenhuma temporada do Big Brother, mas quando eu vi a temporada do Frank Grant, falei assim, eu tenho que assistir essa temporada. Então, tipo assim, as pessoas são levadas a assistir o programa por diversas razões. Quais temporadas vocês indicam? Vamos lá, vou começar. Aí, geralmente, eu gosto de indicar 12. Porque, por exemplo, tem as que as pessoas consideram as melhores, vamos dizer assim, a 6, a 10, né, que tem grande destaque e são quase unanimidade, né, na comunidade assim, de fãs que são as melhores. Porém, eu fico receoso de indicar logo as melhores para quem está começando, porque ela vai criar aquele hype e aí assistir as medianas e as ruins vai ser pior ainda. Então, eu prefiro sugerir começar pelas medianas, porque aí ela vai se ambientando, vai se empolgando ali, até criar o hype e chegar nas melhores. Né? É uma boa estratégia. As temporadas mais recentes, com exceção da 20, eu acho, e a 21 talvez também, mas assim, esse pedaço ali entre o 15 e o 19, em geral, além de ter muitos retornantes e não ser legal começar por elas, assim, na minha perspectiva, né? A maioria delas tem muitos twists, né? Que são variações nas dinâmicas e se afastam muito da essência original. Então, assim, para uma pessoa começar, talvez não seja interessante. Seja interessante justamente começar uma temporada que mantém ali o formato o mais próximo possível, embora sempre tenha twists, né? Mas que não seja tão drásticas, para que, assim, ela vá entendendo a essência mesmo do jogo. Então, assim, eu gosto muito da 12, de sugerir a 12 para começar, porque é uma temporada que tem personagens marcantes, conhecidos, e até podem servir, né, como imãs para as pessoas que se interessarem por assistir. Tem personagens, né, ali naquele contexto carismáticos, legais. Tem um jogo fácil de ser compreendido. Tem um toque moderno também, Sim. porque às vezes a pessoa não quer começar muito por imagem ou por conta da edição, enfim. Tem um toque moderno, no geral eu gosto, seria 12 mesmo. Não sei, uma sua como... Então, pessoal, a indicação do Vitinho aí é Season 12. Eu talvez a 20 também. 12 e 10. 20, 10 é por último. Você falou então 12, que eu tô anotando aqui, amigo. 20, 12, 15 e 20? E 20 talvez, A 17 é muito boa, só que, né, tem essa questão da Twitch, né? Uma coisa bem complexa. Mas, inclusive, eu comecei pela 12, né? Eu amei Big Brother por causa da 12, porque a 12, a parte antes do júri, né? A parte pré-júri, é muito boa. O problema depois, mas enfim. Eu sou um pouco mais doido, né? Mais passional para essas coisas. E eu, dependendo do intuito da pessoa, né? Se a pessoa tem mais tempo, se a pessoa tá afim, assim, de acompanhar uma evolução do jogo, trajetória, eu recomendaria começar do começo. Por quê? Porque eu sou muito apaixonada pelas temporadas antigas.
da 2 até a 8, até a 10, no caso, né? Assim. Eu acho todas as temporadas muito boas, muito boas. Todas elas têm. Mas aí, tem aquela coisa, é mais do início, o jogo é um pouco mais social, é um pouco mais de convivência, porém tem momentos muito marcantes em todas elas. Personagens importantíssimos e icônicos, mulheres perfeitas, que, por exemplo, nas mais atuais não tem tanto, eles tentam focar mais a produção tenta focar mais em macho, em caras fortes, antigamente era um pouco diferente. Então, tem um carinho muito... Então, se a pessoa tá afim de, de botar um tempo aí nisso, de curtir, eu recomendaria começar desde o começo, porque vale a pena. Mas eu também recomendaria a 12, né? A 10, né? Que é muito boa, mas também para começar talvez não. A 8, eu recomendaria para começar a 8 também. Que é uma temporada bombástica, tem pessoas muito, assim, personalidades muito fortes. Tem uma twist muito interessante de entram os inimigos, assim. E é isso, tem muitas tretas, muitas brigas, muitas discussões, inclusive às vezes até pesadas, mas eu acho até, eu gosto, acho legal. E é isso, uma temporada boa também, se começar. Você falou aí de discussões. Tem muita baixaria no Big Brother americano, igual tem no brasileiro, ou não? Inclusive adoro. Na 10, inclusive, né, que a gente falou que é basicamente uma das melhores, se não for a melhor, é uma temporada que é completamente cheia de baixaria. Inclusive tem um episódio, né, que é um dos mais conhecidos, acho que é um dos momentos mais marcantes pelos fãs, que é um episódio inteiro, basicamente, que é um episódio de treta. É muito marcante, é um episódio, um dos melhores do Big Brother. É como se fosse aquele episódio da última temporada da Fazenda da Festa, que o pessoal sai da festa, chega loqueando no quarto, e é como se fosse um plano de sequência. As coisas vão, a treta vai acontecendo num plano de sequência. Vai acontecendo várias coisas, que vai combinando várias tretas, várias brigas. Porém, é sempre... A maioria das brigas lá no Big Brother são de cunho estratégico, assim, de jogo, em geral, né? Aham. Isso que é interessante também. Não tem muitos ataques pessoais, igual tem aqui. Tem muito também. Tem alguns casos marcantes aí, tá? Mas assim, a questão, acho que o Vitor quer dizer assim, que tipo, vamos dizer assim, as pessoas vão achar inclusive tóxico. Muita gente acha tóxico, né? O Big Brother americano, vamos entrar nesse lado, porque tipo, as tretas tem um cunho estratégico, né? Tem um cunho estão inseridas no contexto do jogo, só que muitas delas, pelo menos, por exemplo, na 8, né? Eu citei também, elas têm esse sentido estratégico, mas mais para intimidar as pessoas. Na 6 também. Rola isso muito no Big Brother americano. Você usar a estratégia de intimidação, de você perseguir basicamente a pessoa na casa, você basicamente ser tóxico para intimidar a pessoa. Então isso para mim é um ataque pessoal, né? As pessoas usam ataques pessoais inseridos no jogo para isso também. Mas para intimidar a pessoa a fazer o que você quer, ou para meio que alienar a pessoa do restante da casa? Tipo assim, deixar a pessoa excluída do restante da casa para a pessoa se tornar um alvo? As duas coisas, e inclusive muitas outras também. Por exemplo, pela dinâmica, né, por exemplo, quando você é HOH, ou quando você está safe na semana, por exemplo, quando você está confortável, como você fica confortável na semana? Quando você sabe que você não vai pro bloco, ou quando você não tá. Quando o bloco já tá fechado também, quando já não tem como mudar. Então as pessoas ficam seguras, elas ficam confiantes do que elas podem fazer, porque elas não estão correndo risco naquele momento. Então as pessoas, muitas vezes, elas esquecem disso e ficam doidas, né? Porque também o contexto da casa é uma loucura. E acabam usando de tortura psicológica nas pessoas, para não necessariamente para a pessoa fazer o que ela quer, mas para ela tornar a pessoa fraca, entende? Aos olhos dos outros também, para desestabilizar a pessoa, acontecem as coisas. E eu queria saber, já que vocês estão tocando nesse assunto,
se alguém já excluiu a outra pessoa de comer na mesma mesa, se já foi xenofóbico, se a língua já foi igual um chicote. Também tem isso lá? A gente teve uma temporada muito pesada em relação a preconceito, vamos dizer assim, né? Muito, muito pesada, assim. Não teve, não vou entrar no mérito, não é spoiler, mas, assim, foi muito pesado, né? Qual temporada você tá Aqui. falando? A 15? A 15. Isso. Rola assim. Então, assim, tudo que eu Então, imaginar, gente, para fazer um xenofobia, overview aí, racismo, o que, Vitinho? xenofobia, racismo, tudo muito explícito. Tipo, acho que dá até pra falar, né, se tá assim, mesmo sendo um pouco história, mas tipo, tem uma situação que uma garota, ela vira a cama da outra do avesso, porque depois não vai ficar no meu quarto, né? Então ela pega, basicamente sendo racista com ela, virando a cama dela do avesso, não deixando ela entrar, tem essas coisas. Mas é um pouco raro. Né? E leva a expulsão no programa americano ou não? Não. Porém, tem sido, já a partir dessa season, né? Por exemplo, a pessoa que foi eliminada foi confrontada diretamente pela apresentadora sobre comportamento. Sim, ela faz isso. Sabe? Foi ali. Assim que saiu, ela falou, ó, aconteceu isso, você falou isso. Quer dizer? Teve outro caso. Tem tipo uma entrevista Isso, com o eliminado, né? Todo porque episódio. ele é eliminado nessa entrevista também. Outra temporada recente, acho que a 21, também teve casos, né, sobre isso, e foi bastante debatido na final. Inclusive, essa questão de minoria também, né? Foi trazido à tona na final, ali, com todo mundo reunido, e isso foi debatido ao vivo. Mas a expulsão ainda não foi consumada. Meio que deixa a pessoa passar um carão quando ela sai e faz interrogatório e a pessoa fica, tipo, com cara de cu na hora da entrevista. Tipo isso, né? Isso. Inclusive, a produção já passou muito pano para muitas situações, né? Que a gente sempre comenta. Por exemplo, teve uma situação que a garota estava provocando, mas um cara basicamente ficou queimando ela com um cigarro que ele estava aceso. Ela estava incomodada com a fumaça, né, do cigarro, ela queria que ele largasse o cigarro, que foi pra cima dele, e ele ficou, tipo, meio que queimando ela. Isso não deu em nada. Meu Deus! Mas também, em algumas... tem uma coisa assim, às vezes. Tem melhorado, mas assim, se você for olhar bem para trás. Não sei. Bom, gente. Então é isso. Eu anotei aqui no meu overview, aí para quem vai começar a assistir igual a mim, eu anotei aqui. Temporada 6, temporada 8, temporada 12, 10, 15 e 20. Esses são os lugares para onde começar a assistir BB US. Eu queria agradecer vocês dois, meninos, por terem disponibilizado o tempo de vocês para virem aqui conversar com a gente. A gente estava muito curioso para saber, conhecer mais sobre o programa, exatamente por causa dessa repercussão que teve, por causa, está todo mundo de olho na CBS por causa dessa regra de 50%. E aí veio a questão do cookout e a gente estava todo mundo muito interessado por conhecer um pouco mais do programa. E aí eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui conversar com a gente. Podem se despedir. Eu que agradeço o convite. Eu amei. Eu amo conversar. Então, assim, quem quiser aí, que estiver interessado, pode chegar no PPT, porque eu amo conversar sobre Big Brother. Então, pode vir, vem pro grupo, vem conversar. Sabe? Eu adoro, de verdade. Quando o convite chegou, eu explodi de felicidade, porque nossa, uma oportunidade para conversar e falar sobre Big Brother, que eu amo. Agradecer a vocês dois, né, por compartilhar aqui esse momento, foi ótimo. Quero agradecer novamente a equipe aí, do podcast, pelo convite, pela lembrança. Muito feliz, muito grato. E é isso, gente. Aproveitem que os jogos valem muito a pena e falem comigo no PVT que a gente conversa.
Então, agradecer o Blindcast, Jairo, Vitor. Me diverti muito, foi muito legal quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Como eu falei, eu amo falar de Big Brother. Meu namorado, inclusive, tem que me aturar muitas vezes. E eu também, eu falaria 24 horas por dia de Big Brother. Então, muito obrigado, estou muito feliz. Espero que a galera que tem assistido também tenha gostado, que a gente tenha falado, que a gente tenha mostrado um pouquinho mais. E eu, basicamente, tipo, a minha ideia de começar a fazer o drive, começar a fazer a legenda, foi justamente para levar o Big Brother para as pessoas. Porque, tipo, eu sinto que poderia, as pessoas têm potencial para ter mais fama e eu gostaria que as pessoas vissem como eu vejo, como eu amo o Big Brother. É basicamente isso, levar a palavra. Muito obrigado. Então é isso, gente. Curtiu a live, se interessou por assistir BBB US, entra lá no grupo do Facebook, já procura os drives, procura as legendas no Massuia e vão começar a assistir e comentar as temporadas que vocês gostaram e que não gostaram lá no grupo do Facebook. Fica aqui o convite a vocês, você sabe que aqui no Blindcast a gente faz assim, a gente já lança a corda. Se a próxima temporada de Big Brother US vocês quiserem vir cobrir aqui com a gente, o Blindcast está de portas abertas. Vitinho falou também que você gosta de BBB também. Vou falar então com o Alvin para te colocar no time do Pega Visão, então, para te chamar lá. Também, estamos aí, é ótimo também. Tem Big Brother tudo, né? Eu assisti ao Celebrity UK, que é uma mesclada da dinâmica do Brasil com a dinâmica do americano. Enfim, tem Big Brother para todos os gostos. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido, por terem acompanhado aí. Quem vai assistir depois também a live aí para procurar quais temporadas existem, contar um pouco mais do caos. Muito obrigado. E até o próximo Reality Night. Acho que semana que vem tem Reality Night, se eu não me engano, sobre Survival South Africa. Então, até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.